estou de volta com Política em Pauta. No programa de hoje, recebendo ele, que sempre que pode vem tomar um cafezinho com a gente, vereador João Eduardo dos Santos, o Juca. Juca, satisfação recebê-lo mais uma vez, sempre muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. Oi, Ana, todos que acompanham aqui o Apresente, eu fico muito feliz de estar em mais um momento batendo esse papo sobre política, tomando um cafezinho contigo. Vocês sabem que eu amo a política, eu amo poder trabalhar a política aqui em Marechal Cândido Rondon e eu fico muito feliz de poder vir falar do nosso trabalho, que hoje a gente teve um projeto que Marechal Cândido Rondon, não o Juca, Marechal Cândido Rondon foi pioneira a nível nacional, que a gente pode considerar, está tendo uma repercussão assim, chegou o vereador do Rio Grande do Sul, que veio falar comigo, eu tenho uma reunião hoje, inclusive, com ele, pedindo sobre esse projeto, porque outros municípios querem colocar ele em prática. Então é um momento muito bom, e ainda mais esse começo de ano 2024, aí começando com o pé direito, não vamos falar de dispersão, mas começando muito bem. Isso mesmo, na verdade eu já ia inclusive falar desse projeto, um projeto de sua autoria, que virou lei, foi agora aprovado aqui em dezembro, né, recentemente, e está tendo uma repercussão nacional. A gente até recebeu algumas pessoas que nos procuraram, olha, tem um projeto aí do vereador de Marechal e tudo mais, então por isso que a gente até pensou em bater esse papo para você explicar o que é. É o Código de Defesa do Pagador de Impostos, o primeiro aprovado e sancionado no Brasil. E como você falou, está tendo uma repercussão nacional. A gente vê que saiu em grandes mídias, enfim, entidades comentando, e como você falou, próprias lideranças já te procurando para pegar isso como modelo para os seus municípios. Perfeito, Ana, eu vou explicar um pouquinho então. Eu tenho para mim que o pagador de impostos, vamos falar contribuinte, dá para chamar de Código de Defesa do Pagador de Impostos ou de contribuinte, ele é mais fraco do que a administração pública. Por quê? Porque no nosso país a gente cria mecanismos para resguardar o poder público, mas a gente não faz um equilíbrio dessa relação. A gente também não dá os mecanismos para quem tramita na prefeitura, no estado, no país, que faz lá o seu protocolo, que tem os seus prazos, que precisa demandar alguma coisa. Quando você tem um boleto, você tem que pagar ele na data. Se você não pagou, você paga juros. E isso não existe da mesma forma, muitas vezes, para o poder público, ressalvadas devidas circunstâncias. Então, o Código de Defesa do Pagador de Impostos, ele é um compilado de várias regras e direitos que a gente dá para o pagador de impostos, para que quando ele tramite, ele tenha essa relação com o poder público, seja uma pessoa ou seja uma empresa, ele tem essas garantias na lei. Ele tem escrito que é direito dele X, Y e Z. E eu posso aqui, depois eu vou colocar alguns dos principais pontos, porque é um projeto grande, são 7 páginas. Como que a gente construiu? Esse é um projeto que não é só do Juca. Ele foi um projeto construído a várias mãos. Eu tenho uma assessoria, uma parceria com o Gabinete da Liberdade, que é do Ideias Radicais. O Rafael é um youtuber com mais de 600 mil seguidores, de Instagram vocês podem acompanhar, que defendem pautas liberais, que defendem políticas econômicas e que defendem projetos como esse. Então nós criamos esse projeto com base no PLP do deputado lá do Espírito Santo, que hoje ele é secretário, Rigoni, e é um projeto que foi aprovado na Câmara e que está engavetado no Senado. Então nós pegamos lá do Senado, no Congresso, uma coisa que está parada há anos, que poderia ser nacional, que poderia estar repercutindo para todos e que não há vontade política, o status quo político atual não quer tirar do papel. E aprimoramos para o nível municipal. Retiramos algumas coisas que não competem ao município, adaptamos, foram feitas emendas na Câmara também, a gente chegou no projeto final que traga essa segurança e traga essa garantia. Então eu faço questão aqui de destacar, porque essa projeção, a Gazeta do Povo, Instituto Milênio, Instituto Mises, hoje Paraná, todos estão falando, o vereador lá do Rio Grande do Sul, como eu falei, já veio falar comigo, eu tenho reunião marcada, outros também, todos estão buscando porque realmente foi algo positivo para a gente começar a mudar alguns conceitos que ficam muitas vezes estacionados porque a classe política não tem interesse em tirar esse poder, essa força que o cidadão não tem muitas vezes. Uhum. Foi um ano bastante produtivo na Câmara 2023, Juca, inclusive você encerrando, digamos assim, né, com chave de ouro com a aprovação desse projeto. Teve muito projeto, teve muita polêmica também envolvendo você, enfim, alguns projetos. Gostaria que você falasse um pouquinho também desse ano de 2023. Ana, eu não canso de trabalhar.
Eu amo fazer a política aqui em Marechal Cândido Rondon. Eu protocolei o pacotaço do contribuinte, que foram 6 projetos com a mesma base do Código de Defesa do Pagador de Impostos. Foi lei de liberdade econômica, que infelizmente foi vetada, a mesma lei que foi aprovada em 2019 pelo antigo governo. Foi aprovada na Câmara, mas foi vetada. Fiz uma discussão de incentivo à placa solar, foi reprovada na Câmara, mas ao mesmo passo o código passou, graças a Deus ele se entendeu, não só os colegas, mas o prefeito também sancionar em colocar isso no nosso regulamento, no nosso ordenamento jurídico, o Estatuto da Desburocratização. Muitas pessoas falam que tem que desburocratizar, mas não fazem nada para isso acontecer. Então nós fizemos o Estatuto da Desburocratização, que é lei, que também passou, que está inserido agora no nosso ordenamento. Tem um projeto de IPTU verde que eu tramitei do pacotaço do contribuinte, que vai ser discutido ainda nesse ano, para dar incentivo a você que preza por energias sustentáveis, que faz uma construção que ajuda. Isso está em uma ampla discussão para também sair do papel. Eu continuo com o Visita Gabinete 10, que é o meu projeto da última vez que eu vim aqui falar, que também teve um pouquinho de polêmica, mas saiu do papel, fez acontecer. Então eu acho que é isso, o melhor retorno que um representante pode dar é trabalho, é menos discurso e mais ação, e é o que eu estou fazendo. Eu sou o vereador mais produtivo deste mandato. Se você considerar a quantidade de requerimentos, indicações e projetos, autor, coautor, eu já fiz 675. Isso dá mais ou menos 17% do total, de tudo. Daí vem o segundo vereador que fez 630, 640 e o terceiro que fez 500 e poucos. Ah, Juca, mas você está falando só de quantidade. Não, não é só quantidade, é qualidade também, como esses projetos que eu estou colocando aqui para você e que mostram que tem muita coisa, a gente vê e a gente não formaliza, a gente só fala. Eu acho que a função de fiscalizar do vereador, de legislar, de estar perto da população, escutando as reivindicações, ela precisa ser operacionalizada, ela precisa ser colocada no papel para a gente depois ter como provar. Não, tá aqui, ó, eu tô fazendo a minha parte agora, eu tô esperando um retorno, precisa o executivo fazer, isso não é função do vereador, mas eu vou cobrar para acontecer. Então esse é o método de trabalho que eu tenho utilizado, que eu tenho buscado colocar. Tem as suas polêmicas, tem as suas situações, porque eu não me omito. Quando eu fico indignado, eu falo, eu não fico fazendo 4 cantos ou tentando abrir mão de uma coisa que é boa para a população em prol de um projeto político, muitas vezes, ou assim, se precisar brigar, eu vou brigar, mas no final a gente consegue isso, Ana. Projetos como o Código de Defesa do Pagador de Impostos, que vão repercutir, mesmo que você não imagine, mas isso repercute na sua vida sim, porque quando você chegar na prefeitura e às vezes você sentir que está sendo lesado, está escrito o que pode, o que não pode, e de que maneira que as coisas devem acontecer nesse relacionamento. Juca, e como é que tá assim, como é que foi a tua relação? A gente sabe, você pertence a um grupo político, né, contrário, você é do grupo de oposição, mas como é que é a relação presidente da Câmara com o executivo, o presidente da Câmara, claro, né, do grupo de situação? Como é que foi aí esse ano, essa tua primeira experiência como vereador e a tua relação com o executivo? Ana, eu sabia o que me esperava na política. Eu não sou a pessoa que vai vir aqui falar que fui incompreendido, que as coisas que eu quero fazer não dão certo, porque o sistema isso, o sistema aquilo. Acho que a gente tem que entrar no sistema para mudar ele. É assim que eu sempre trabalhei. Essa é a minha nova política e de muitas pessoas que eu sinto, de jovens que estão tentando fazer. Esses últimos projetos, essas últimas discussões deixaram muito claro que, na minha visão, eu estou trabalhando certo. Porque os vereadores da situação reprovaram projetos sem falar nada. O meu discurso foi unilateral, eu falei 10, 12 minutos sozinho, defendendo a importância do projeto, como foi o do incentivo às placas solares, e simplesmente votaram contra. Não. Sem mais nada. Não, simplesmente não. A gente podia discutir, a gente podia colocar, eu queria entender qual é o fundamento da contrariedade dos colegas, mas não, isso aconteceu e não foi só um projeto e não foi só uma vez.
O veto da lei de liberdade econômica, eu não concordo. Para mim foi um veto político, porque argumentou coisas que não fazem, na minha visão, sentido juridicamente. Projeto já existe nacional, a gente pode incorporar no ordenamento municipal. A justificativa foi que não precisa repetir. Claro que precisa. Se o nacional for mudado para pior, a gente já tem no município. E se for essa justificativa, eu pego uma centena de leis que copia a lei federal e que é proposta aqui, e aí eu queria entender se é assim, por que as outras leis são aprovadas e essa que não poderia e foi vetada, e depois na Câmara que aprovou mantiveram o veto. Então este jogo político, ele acontece, Ana, e essa é a minha opinião sobre como está essa questão da relação. Eu nunca votei contra uma coisa por ser ou do executivo ou de um colega da situação, e eu acho que eles fizeram isso comigo, principalmente no ano passado. Eu já vim aqui e falei, eu acho que o clima é harmônico, a gente tem um debate de ideias assim por diante, nesse sentido. Eu não estou aqui atacando a pessoa de qualquer um, a vida pessoal, o que faz ou o que não faz em casa ou fora de casa, como muitas vezes acontece na política. Mas eu vejo que há muita conduta que grupos tomam simplesmente, porque é da oposição, não vamos deixar passar. E sem discutir. Se eles tivessem feito detalhadamente um argumento técnico, se tivessem discutido comigo, aí sim, beleza. Só que é o jogo. Eu sei que o jogo é assim. Eu sei que funciona. O que me incomoda nesse ponto e que me dá mais motivação para seguir é que parece que é muito mais fácil para eles desconstruir o trabalho do outro do que trabalhar. Do que criar então um projeto, uma coisa, levantar a discussão, trazer para falar, não, vamos ver isso aqui não dá por causa disso, ou vamos reprovar, ou não vamos falar nada. E é isso que eu sinto que aconteceu com alguns dos meus projetos do pacotaço. Que bom que outros não. Podem vir aqui, você pode perguntar e vão tentar me refutar com um discurso altruístico, falando que não, veja bem, o projeto isso, aquilo. Quer falar jurídica e tecnicamente, a gente pode sentar 3 horas aqui, é o fundamento. Cada um dos projetos, como eles são legais, porque todos passaram no parecer jurídico, porque teve a discussão de todas as comissões votaram a favor e daí chegou na plenária e votaram contra. Então, assim, esse tipo de mecanismo, de movimento que acontece na política, a gente sabe. Mas, por mim, tudo bem. Se precisar rediscutir, a gente vai rediscutir tudo, protocolar tudo de novo, até o dia que tiver oportunidade. Juca, mas você então quer ficar colocando até dar certo? Ana, eu não estou fazendo esses projetos para mim. Eu não ganho nada com isso. Estou fazendo porque eles realmente são bons para a população. Como esse, que já está repercutindo, porque foi uma coisa nova. Tem outros códigos de defesa de contribuinte no país, tem no Distrito Federal, tem um no Paraná, mas eles não são iguais a esse, com esses termos, com esses mecanismos e desse tamanho, que é com base naquela lei que está parada lá no Senado, que não foi votada, que simplesmente ficou estacionada. Então, nesses moldes, tanto que a própria Gazeta do Povo, que a gente sabe que é um veículo de comunicação nacional, né? E ela repercutiu mostrando a importância desse trabalho. Mostrando Marechal Cândido Rondon. Mais do que o Juca, o Gabinete da Liberdade, Ideias Radicais. Marechal Cândido Rondon, podendo ser pioneira e estar aqui no nosso município aplicando algo novo. Juca, a gente vê aí disposição, boa vontade e como você sempre fala, até antes quando você não era eleito vereador, você sempre deixou muito claro essa sua paixão pela política, o seu amor, falou inclusive aqui no começo da nossa entrevista. 3 anos aí de atuação, como você falou, de muita produção, né? Um mandato produtivo. Reta final agora, último ano, tenho certeza que a expectativa é muito positiva, a campanha atrapalha, não atrapalha, como é que você vai lidar com isso? Porque eu sei que você vai à reeleição. Vamos lá. Para mim, política não é profissão. Eu sou advogado e vereador, e estar dentro da política é o que eu... Não que eu não gosto de ser advogado, mas é assim, é a minha vocação. Desde pequeno, como eu sempre falo, desde os 14, 15 anos, eu tinha essa vontade e fico muito feliz que eu tive a oportunidade que a população me escolheu como uma das pessoas para fazer tudo isso. Alguns pontos que eu preciso deixar claro, eu não sou contra a reeleição. Tá? Eu acho que de 4 em 4 anos o político ele tem que ter para onde voltar. Em que sentido? Você não se elegeu ou não deu certo, cara, você não pode ficar dependendo disso ou de uma tetinha no governo ou em outro lugar depois para você se manter ou manter a sua família. Eu sou sócio no escritório de Curitiba, um escritório, assim, não tenho o que reclamar, não tenho o que falar, a gente tem uma especialidade em direito empresarial, sucessões, assim, eu não tenho dificuldade para manter a minha vida se eu sair da política.
Eu mantenho meu padrão de vida, onde eu moro, o que eu faço, e sigo a vida se não tivesse oportunidade de reeleger, se não chegar lá. E o que eu sinto de outros colegas, ou às vezes dos políticos? Todo mundo tem medo de eleição. Todo mundo acha que a eleição decide o antes e o depois da vida dele, porque ele depende daquilo, senão ele não sobrevive. Eu já não vejo assim. Eu acho que todo mundo que entra na política sabe que de 2 em 2 anos tem campanha. Seja ele pré-candidato ou não, seja ele chegar lá e conseguir uma candidatura ou não. Você tem que saber que o seu nome está no crivo da população, e a população pode gostar ou não, pode repercutir positivamente ou não. Você tem que fazer o melhor do seu trabalho, o melhor do que você se propõe a fazer para, se é o caso, continuar. Então, eu sou pré-candidato à reeleição, é o que eu pretendo para esse ano continuar, até porque, como o mais jovem desse mandato, o segundo mais jovem da história, eu quero continuar trabalhando aqui por Marechal Cândido Rondon e seguindo com esses projetos e com essas pautas, mas, se não for possível, ou se a população assim não entender, eu tenho para onde voltar. E eu falo isso porque é importante deixar claro qual que é essa conduta, qual é a forma que eu coloco. É isso que eu prego, eu já te falei várias vezes, já falei em vários outros lugares. Então, a gente tem de 4 em 4 anos, é assim que funciona. Dando certo, a gente tem a oportunidade de continuar. E temos aí um pré-candidato a prefeito que está muito bem mesmo, e que eu fico feliz porque é o respaldo que a população tem dado a esse trabalho que nós estamos fazendo em conjunto lá dentro. Juca, aproveitando a oportunidade, claro, falamos aqui da tua atuação como vereador, mas você também é presidente do MDB aqui de Marechal. O MDB, recentemente, né, teve a sua afiliada, a ex-primeira-dama Maria Cleonice, inclusive veio aqui bater um papo com a gente, falando da sua pré-candidatura à majoritária. Como é que foi isso? Como é que o MDB se colocou nisso? Eu sei que ela disse aqui que, na verdade, ela te comunicou depois, que ela sentiu essa vontade, colocou seu nome à disposição e tudo mais, mas assim, uma pré-candidatura majoritária, a gente entende que já existe um pré-candidato. Como é que foi tudo isso? Porque, né, querendo ou não, alguns entenderam de alguma maneira, outros de outra. Vocês já conversaram com a Arion, como é que foi esse pós aí, anúncio da pré-candidatura dela? Eu sou um soldado leal do pré-candidato Arion Naziguil. Ele é meu pré-candidato, é ele que eu apoio, é isso que eu já falei. É ele que o MDB formalmente, em convenção, quando fui eleito presidente, já falou e declinou que é quem está junto, quem vai fazer, espera que consiga chegar lá. A Maria, ela tá, como eu falei até em entrevistas, ela tá no mais, assim, nobre direito dela de se colocar à disposição. Eu achei interessante que ela deixou claro que a ideia dela é ser vice-prefeita, então ela não tá disputando, ela não veio para rachar o grupo, ela não veio para ter nenhum tipo de divergência com a Arion, ela veio para somar o nome dela. Mas quando houve o lançamento, eu tava fora, e depois a gente conversou, teve uma ótima conversa entre mim e ela, que a gente se conhece há muito tempo, a gente tem um excelente relacionamento, mas eu vejo assim, Ana, a gente está aqui para conversar sobre um projeto de política, de governo, de ideia. A gente não tá para falar de um projeto de partido. Por mais que eu sou presidente do MDB, eu sempre acreditei muito mais nas pessoas do que nos partidos. E a gente é obrigado no nosso país a ter um partido, e é muito melhor você ser uma das pessoas que dentro dos partidos vai poder usar os mecanismos para poder colocar os melhores pré-candidatos e as melhores intenções, do que você ficar refém, como já aconteceu muitas vezes no nosso município, de pessoas que, por terem domínios partidários, faziam o que queriam, falavam o que queriam, e você fica refém de tudo isso. Então eu acho que isso é um projeto em construção. É o Arion que tem que decidir quem vai ser pré-candidato a vice com ele, com base em todas as propostas de nomes, e assim como a Maria já colocou que é um direito legítimo de ela fazer isso, e ela está fazendo o trabalho porque ela tem esse interesse, os outros também vão. Eu, particularmente, irei apoiar a decisão dele. E aí, vamos levar para o nosso partido, para que o partido, se for assim entender, possa referendar também o que ele for colocar lá, for mostrar como ideia geral dessa pré-candidatura da majoritária, de uma forma geral, que o grupo já está construindo. Então, essa questão muito se fala, né? O MDB sempre... a gente sempre teve duas forças políticas, né? Os dois partidos políticos, antes o Democrata e o MDB, né? Hoje a União Brasil, enfim. E o MDB, e muito se fala assim, poxa, mas no MDB que sempre teve o pré-candidato à majoritária, que, né, teve o prefeito e tudo mais, agora parece que está
ofuscado e tudo mais. Então, não vai ter muito disso, Juca. Como você acabou de falar, não é uma questão partidária. Tem que se avaliar o todo e o que vai ser melhor para o grupo e o projeto que o grupo defende. Até porque a gente não pode falar que tem um projeto de grupo e chegar na hora pensando individualmente, né? Minha opinião. Se é para ter grupo, tem que ser grupo, não só no discurso. O grupo não pode estar lá para ser refém das vontades de uma pessoa ou do líder maior. O grupo, para mim, é uma pessoa que se ajuda quando qualquer um lá de dentro precisa. E assim faz as coisas acontecer. Então eu vejo que a nossa disputa aqui, essa eleição de uma forma geral, falando dos lados, do grupo, da situação da oposição, ela tem que ser realmente de quem tem os melhores pré-candidatos, as melhores pessoas para pôr em prática os projetos e não necessariamente o melhor partido. Porque se a gente falar de melhor partido no nosso país, né, é difícil. É complicado. Eu não concordo com a conduta nacional que o MDB adota em determinados momentos. Inclusive, comentei no Instagram uma vez lá, uma postagem que fizeram, eles excluíram o meu comentário. Falei, eu que sou filiado no partido não concordo com o que vocês estão falando. Eu entendo que eu não represento nacionalmente, eu não posso colocar minha opinião. Mas eu acredito que vocês poderiam, como o partido prega, dar um pouquinho mais de liberdade, né? Dar um pouquinho menos de lado nesse tipo de circunstância, porque era uma questão de política nacional. E tudo bem, ninguém tentou me repreender, pelo contrário, foi tudo tranquilo, apagaram o comentário lá, mas beleza. Então, assim, eu acho que os partidos, a nível municipal, estadual e nacional, eles já divergem muito entre si, eles já têm essas diferenças. Aqui em Rondônia a gente tem um grupo de pessoas que acreditam nessa ideia, que estão filiadas no MDB, no PL, no Podemos, no Novo, enfim, né, ou no União Brasil, ou no PP, ou no PSD e assim por diante. Eu acho que importa as pessoas e não necessariamente o partido. Juca, a gente sabe que a decisão do vice, vocês possivelmente vão levar um pouquinho mais para frente. O que se fala muito na Maria Cleonice como vice do Arion, enfim, não sei se tem outros nomes, a gente não escuta muito, escuta mais a Maria Cleonice. E sim, se fala muito também que o grupo espera, né? Você pode me confirmar, dizer se é ou não é por aí, que ainda venha uma liderança do grupo de situação que venha, de repente, se somar com vocês para ser o vice-prefeito. Isso é fato? Como é que está essa situação? Acredito que é natural que o político, muitas vezes mandatário, ele vá procurar não só o grupo, mas o projeto que ele se identifique, que ele entenda que tem a melhor possibilidade, não necessariamente de ganhar ou perder, mas de aprofundar, de colocar as ideias, aquilo que ele realmente acredita. E essa movimentação de pessoas da situação para oposição, na minha visão, é natural. Como aconteceu lá atrás, em 2016, quando era, e aí que tá, eu nunca tive vinculação a governo nenhum. Eu sou vereador hoje, o primeiro mandato já na oposição, então nunca estive dentro de governo nenhum. Fui estagiário da prefeitura na procuradoria na gestão atual, até 2017 até 2018. Mas assim, eu era estagiário, não era comissionado, não era funcionário, não era servidor, nem nada. Então, eu posso falar assim, bem desvinculadamente, sem ter dentro de mim um quesinho ou alguma coisa que pudesse me minar, ou alguém que pudesse me cobrar algum favor que, graças a Deus, eu não devo para ninguém, né? Mas eu vejo que essa movimentação é natural. Tanto quanto eu acredito que há pessoas, às vezes, da oposição que também podem ter uma migração em algum sentido, porque isso envolve uma ideia de governo, isso envolve uma ideia de projeção de pré-candidatura, de chapas, de vereadores, de coligações, assim por diante. E isso faz diferença muitas vezes na cabeça daquele candidato, daquele político que é pré-candidato, no caso, né? A gente sabe, mas tipo, que vai se tornar lá na frente quando ele pensa onde ele tem uma chance de, quem sabe, se eleger, quem sabe não, né? Então essas movimentações, elas acontecem. Eu sei que já existem conversas bem particulares, assim, eu acredito que bem avançadas, para que algumas pessoas possam fazer isso. Até eu ia te pedir, porque na outra vez que nós conversamos, inclusive, não sei se foi na última, mas em algumas das nossas entrevistas aí você falou, inclusive, que havia conversa com essas lideranças, né, vamos dizer assim, nomes mais expressivos do grupo de situação. E agora então, você me confirma que há realmente conversas com essas pessoas bem adiantadas, digamos assim. É isso mesmo.
Eu só não posso falar quem. Até porque... Então podemos ter... A possibilidade existe, é claro, assim, mas podemos ter novidades aí. Eu acredito que sim, até porque... A partir de abril isso tudo se... dia 5 de abril fecha a janela. Começa em março e termina em abril. Isso passa principalmente pelo pré-candidato Arion, como eu falei, e é ele que vai fazer a conversa maior, vai tomar essas decisões. Eu não posso falar nada por ele ou vice-versa, mas o que a gente sabe do bastidor, e isso aqui a gente pode colocar, até porque a gente tem que ser respeitoso, não pedir autorização para ninguém falar um nome ou outro, né? Se alguém me faz, Juca, você pode falar? Beleza, vim aqui e falava se tivesse me dado autorização, mas essa é a ideia mesmo. Que leitura você faz, Juca, do atual cenário político eleitoral de Marechal? A gente sabe que o grupo de oposição ao qual você pertence já colocou o seu pré-candidato, já apresentou o nome, né, inclusive com o apoio de todos os vereadores aí do grupo. Isso já faz um tempo. O grupo de situação ainda está nesse processo de definição do nome, né, de quem vai ser o pré-candidato a prefeito e vice. E a gente tem aí as pesquisas que dão aquela movimentada, tem o corpo a corpo, que parece que adiantou todo esse processo, até acho que pelo fato de vocês terem anunciado uma certa antecedência, isso também acabou assim antecipando o processo, porque a gente vê com quem você sai, o pessoal já, e aí, como é que tá isso? Parece que a gente já está vivendo a eleição e na verdade ela ainda está um pouquinho distante, né? Que leitura você faz de todo esse cenário? É interessante como a proximidade do período eleitoral, ela aflora alguns ânimos das pessoas. Cada um começa a olhar os seus interesses, começa a pensar o que pode ou não fazer. Eu, particularmente, Ana, não fico preocupado com o que o outro grupo está fazendo ou não. Eu acho que a nossa preocupação tem que ser no nosso projeto, que o nosso grupo tem a oferecer. E as pessoas vão escolher quem é o melhor grupo. Então, ficar falando mal de uma pessoa ou de outra, cada um tem direito, cada um é legítimo, pode fazer. Eu estou preocupado em mostrar o meu trabalho, não preciso ficar tentando merecer ou desconstruir o trabalho das outras pessoas, né? Mas essa antecipação da campanha, então, respondendo o que você falou, da pré-campanha, dos nomes, ela foi uma coisa muito interessante, porque isso não aconteceu em outros momentos. Eu sinto que nas últimas eleições foi um pouquinho mais entruncado. Isso é positivo porque as pessoas já estão podendo pensar e imaginar cada uma das pessoas assim, esse aqui, será que seria um bom prefeito, esse pré-candidato? Será que seria realmente uma pessoa que tem a possibilidade de conduzir o nosso município, os mais de 300 e tantos milhões de reais que a gente injeta no cofre público e às vezes não sente esse retorno? Então, o nosso grupo, mais do que unido e alinhado, já está falando disso. A gente já está mostrando quais são essas ideias. Talvez eles ainda, como não definiram quem é o pré-candidato real, né, ou a prefeito, ou a vice, não tem um nome colocado, estão fazendo essas conversas internas para chegar nesse consenso. Quando a gente tiver os dois nomes, eu acredito que isso vai aflorar mais ainda. Né? Então é fulano contra Beltrano. E aí? Como que vai ser? Cada um vai estar tentando prospectar seus espaços, buscar os seus apoios e mostrar essa vontade, esse projeto que tem. Como eu disse, eu espero que cada um se preocupe em conquistar a população, né? Juca, outro dia tivemos aqui um bate-papo com o presidente do PL, né, o advogado Oscar Naziguil, pai, né, do pré-candidato a prefeito, Arion, e ele demonstrou assim, um otimismo muito grande. Falou assim, nós vamos vencer a eleição, vamos trabalhar para isso. E esse otimismo tá no grupo? Como que você vê isso? Você também tá assim, não, nós vamos ganhar? Como é que é isso? Claro, né, todo mundo que entra no jogo quer ganhar, mas a gente sabe que não é bem assim. A gente não pode ser arrogante para falar, eu tenho certeza que vamos ou não vamos ganhar. Eu tenho certeza que eu vou ou não vou ser eleito, que o meu grupo isso e aquilo. Na política você pode ter uma convicção. Eu tenho convicção, eu acredito, eu já te falei isso outras vezes também, em outras conversas que nós tivemos. A eleição ela só é decidida às 6h01 do dia da eleição, no dia 6 de outubro desse ano. Até lá ninguém não foi, não foi e assim por diante. Eu estou extremamente otimista, né, que o nosso projeto está sendo divulgado pela população e que a gente tem sim a chance de chegar lá. Eu sinto isso cada vez mais, pessoas que eu nem imaginava vêm me procurar e falar, e tudo isso passa
por uma boa aceitação do nosso pré-candidato a prefeito, que precisa ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz em conjunto lá e que ele, que já está no segundo mandato de vereador, o Arion, assim por diante, já tem colocado e está dando um retorno, as pessoas estão realmente vendo o que nós temos de vontade, que é uma política jovem, uma política nova, de verdade, não só de discurso, que traz resultados, que traz projetos, que traz para a população essa oportunidade de todo mundo quer ganhar, como se falou, todo mundo tem boas ideias, às vezes algumas dão certo, às vezes não acontecem, mas a gente faz o melhor para conseguir. Então, como disse o Dr. Oscar, que você falou, nós vamos fazer todo o possível, é isso que a gente está se dedicando em trabalhar. Juca, você, presidente do MDB, já lhe questionei em outras vezes, Juca, mas você vai ficar no MDB, vai sair, como é que é? Você nunca disse que não sairia, mas também nunca disse que sairia. E a gente tem ouvido nos últimos dias aí especulações, mas ele vai mudar, ele vai pro Novo, ele vai pro Podemos, ele vai pro PL. Eu particularmente sei que você tem uma afinidade muito grande com o Novo e com o Podemos, até com algumas lideranças desse partido. Como é que é? O Juca sai do MDB ou não sai? Eu não tenho conversas para mudar de partido. Eu não tenho conversas nesse sentido. Me filiei com 16 anos no MDB, sabia que era MDB ou Democrata, que hoje é União Brasil, que era isso, se eu queria ter uma oportunidade no município, precisaria ter esse direcionamento, já trabalhava muito na política local, fui presidente do MDB jovem, hoje estou presidente do MDB eleito. Várias pessoas me procuraram depois dessas conversas, matérias que saíram, eu deixei claro, eu não tenho esse interesse hoje, não tenho esse interesse, não tenho, por quê? Se for pelo bem das chapas dos pré-candidatos a vereador, pelo que o pré-candidato a prefeito decidir, colocar, entender que é melhor, eu não tenho como falar que eu não mudaria de partido. Vai mudar ou não vai mudar? Não sabemos. Existe a janela. Olha como a gente tá. PL e MDB juntos, né? E o PP do outro lado, já meio que definido. Então, eu sinto que nós estamos criando novos grupos no município. Novas formas até, os partidos podem ser os mesmos, mas com novas lideranças. E isso pode fazer uma diferença se eu tivesse que transitar para outro partido, que sim, eu tenho muita proximidade com o Podemos, muita proximidade com o Novo, acredito em muitas lideranças, tenho boa relação política de ideias com lideranças desses partidos, né? Então, a gente não sabe. Juca, mas você tá passando sabão. Porque eu não tenho o que responder, né? Tem vontade de sair do MDB? Não, nunca tive. Tanto que fui eleito agora na metade final do ano passado como presidente. Falei para as pessoas, não precisam se preocupar com isso. Só que eu não tenho como falar se isso vai ou não vai acontecer, porque depende do nosso pré-candidato a prefeito, do grupo, e depende do que vai ser a construção das chapas de vereador, das ideias e das projeções. E isso eu já falo até porque senão vão pegar aqui um trechinho do que eu te falei durante a campanha, assim por diante, eu falo, aqui ó, o Juca falou uma coisa e fez outra. Né? Não é o meu objetivo e nunca foi. Volto a dizer, eu sou o Juca, eu não sou o Juca do MDB. Se for o Juca do Podemos, do PL, do Novo, do MDB, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. É isso que importa, na minha opinião. Pode ser que vocês não concordem, que algumas pessoas achem que não, que é sim o partido que realmente importa. Só que daí vamos analisar quantos partidos o governador Ratinho já passou. O ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quantos partidos já passaram? Alguém votou ou não votou neles por causa do partido que eles estavam afiliados? Votou na ideia, na pessoa. Né? Então, por isso que eu gosto de deixar essa parte bem colocada. E, por exemplo, sobre o MDB. Eu represento o MDB, mas eu não posso falar que a opinião do MDB é tal sem fazer uma conversa com as pessoas antes. Coisa que a gente ainda não teve, até porque estamos no começo do ano, tem muita coisa acontecendo. Muito bem, Juca. Sempre uma satisfação recebê-lo aqui, falar dos seus projetos, enfim, do que está sendo lei, do que está sendo cogitado para Marechal Rondon, para a população que vem em benefício do povo, né? E também falar de política, que a gente gosta, né? Sempre que vem, sempre que é possível, a gente está aqui discutindo e falando e tudo mais. E você sabe que sempre que quiser, a gente está aqui para tomar um cafezinho, sempre será muito bem recebido aqui. Igualmente, Ana,
O motivo foi o Código do Pagador de Impostos, mas eu gosto de ter essa oportunidade de conversar ainda mais com você, uma pessoa que participa tanto, uma jornalista de extremo caráter, de extrema confiança de todos nós e que faz o trabalho muito bem. Então, parabéns para o presente, para toda a equipe aqui. Quando quiserem, precisarem, pode chamar, eu não fujo, eu não me escondo, ainda mais quando a gente pode mostrar esse trabalho que está repercutindo, trabalho de bastidor, trabalho político de uma forma geral. Então, obrigado pela oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais, eu até conversei com a Ana, eu não fiquei aqui falando, por exemplo, dessas leis que a gente propôs, artigo por artigo. Eu não acho que é isso que fazia diferença. A gente veio aqui falar o porquê, o motivo e que existe. Pode fazer diferença? Manda uma mensagem no WhatsApp, no Insta, a gente compartilha o projeto, a gente compartilha tudo o que está acontecendo. Eu faço questão de manter sempre essa divulgação, de manter aberto, porque a gente está aqui para trabalhar pela população. Né? A gente está aqui, a população, a gente não é uma pessoa lá difícil de chegar. Eu nunca fui assim. Vier falar comigo, eu vou responder. Eu vou atrás, vou dar um retorno, nem que seja o não. Que o político muitas vezes tem medo de falar não. Acha que tem que falar talvez, bater no ombro, ignorar, deixar passar. Não, se não dá, não dá, pronto, acabou. Eu acho que a pessoa vai me respeitar muito mais se eu der um não do que eu ficar enrolando ela. Da mesma forma que o sim. Quando é possível, a gente faz e mostra. Então é isso. Obrigado de novo, Ana, e um excelente ano, abençoado por Deus a todos nós. Muito bem. O Política em Pauta vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.